Quais são os 4 pecados que os anjos punem mais severamente? É o que nós estudaremos hoje. Bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos, criado para nós juntos conhecermos mais o mundo angélico, assim podermos amar mais, atrair a sua ação e afastar a ação do demônio, sobretudo no dia a dia, nesse mundo maluco que nós vivemos. E hoje nós vamos falar justamente de um assunto relacionado com isso, que são os 4 pecados que os anjos punem mais severamente, né, e que eles castigam mesmo. São 4 pecados que eles odeiam e que eles intervêm. E para isso eu vou usar como fonte um livro de um padre jesuíta chamado Os Anjos de Deus, Amigo dos Homens. E aqui eu tenho a enumeração dos 4 pecados. Bom, o primeiro é negar a providência de Deus. O que significa isso? Então eu vejo aqui, eu tenho aqui anotado. O que é? Murmurar contra a conduta de Deus. Ah, como Deus é ruim, bem que eu podia ter mais coisas na minha vida, bem que eu podia não sei quanto, mas Deus não permite. Murmurar contra a providência de Deus e contra a conduta de Deus na nossa vida é algo que os anjos não gostam. É diferente da pessoa querer melhorar, isso é outra coisa. Mas ficar murmurando, por que eu não nasci em tal lugar, por que eu não nasci de tal jeito, com tal dinheiro, com não sei quanto, murmurar contra a providência de Deus. Como diz São Paulo, é de vós que vem a riqueza e a glória, sois vós o Senhor de todas as coisas. É em vossa mão que residem a força e o poder. E é vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas grandeza e solidez. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 29. Né? Por isso que a gente está no português, né, no Brasil é muito comum, acho que em Portugal também, eu vou fazer tal coisa se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Né? Vamos viajar daqui o mês que vem para tal lugar, se Deus quiser. Por que esse se Deus quiser? Justamente submeter-me à providência de Deus, porque a Ele pertence tudo. E essa submissão é muito importante e atrai a presença e a bênção dos anjos. O segundo pecado, qual que é? Que irrita muito os anjos, é a profanação dos lugares santos. Minha gente, olha, nós podíamos falar aqui horas sobre isso. Mas vocês já conhecem, eu não vou falar muito. Mas lugares santos são confiados à guarda dos anjos. E às vezes, para castigo para os homens, os anjos permitem que isso aconteça, mas depois punem severamente. Então, igrejas que são profanadas, nós vimos recentemente, né? No Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, esses grupos aí que, em nome de problema racial, entram nas igrejas e quebram crucifixo, quebram imagem. Isso irrita os anjos que vocês não fazem ideia. A gente não faz ideia como os anjos ficam furiosos e ficam preparando uma hora para se vingar, para punir. Né? Então, profanação dos lugares santos. Mas às vezes não é uma profanação de sair quebrando. É dentro da igreja ter certos rituais que a gente vê por aí, na internet está cheio, missas ditas afro, mas que vem com superstições dentro. Isso é profanação. Pachamama, né, dentro das igrejas, isso é profanação. Isso irrita os anjos de uma maneira impressionante. Bênção a chamados matrimônios homossexuais. Isso é profanação do lugar santo. Ai daqueles, né? Ai daqueles. Isso enche os anjos de indignação e eles ficam só esperando a permissão de Deus para castigar. Bom, outro pecado que excita a cólera dos anjos é o escândalo. O que é o escândalo? Escândalo é o mau exemplo que leva ao pecado. Não é na linguagem comum se diz, um escândalo, fez tal coisa. Muitas vezes coincide com o escândalo na linguagem católica. Mas na linguagem católica o escândalo é o mau exemplo que leva para o pecado. E, sobretudo, o escândalo é grande quando vem de autoridades ou de gente que exerce algum cargo de influência. Né? Então, se um presidente ou se um governador faz uma coisa ruim, incita as pessoas ao pecado, dá um mau exemplo, isso incita mais ao pecado do que se fosse uma pessoa menos autoridade. O próprio Nosso Senhor
disse isso, não é, com os escândalos. Nosso Senhor diz, ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja, né, para a gente fortalecer nossa alma. Às vezes a gente vê no escândalo, fica melhor, mas ai do mundo por causa dos escândalos. Então, programas de televisão, veja aí, no horário nobre, chamado horário nobre, né, que a gente pode quase chamar horário do lixo, horário do lodo, da lama, porque é o que a televisão faz, e infelizmente muitos canais de internet também fazem. Escândalo. Os anjos também ficam guardando aquilo lá para castigar depois. Nosso Senhor disse aqui, ó, capítulo 18 de São Mateus, guardai-vos de menosprezar e escandalizar um só desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Então a gente vê os anjos daqueles que são escandalizados, sobretudo os pequeninos. O que é esse negócio de ideologia de gênero? Não é? Ensinar ideologia de gênero nas escolas? Isso é um escândalo dos escândalos. Ai de vós. Né? Os anjos ficam à espreita para o momento certo castigarem. E o último dos 4, né, pecados que mais irritam os anjos são os pecados contra a castidade. São os pecados contra a castidade. Tanto que os anjos chamam a castidade de virtude angélica, né, que nos faz semelhante aos anjos de alguma forma. Seja a virgindade perfeita, seja a castidade de acordo com o estado, a fidelidade conjugal, etc, etc. Então, o castigo reservado para aqueles que praticam, e sobretudo para aqueles que incitam outros a praticar, deixa os anjos furiosos e prontos para nos castigar. E às vezes as pessoas aí vivem no adultério, na imoralidade, e pregam que já repetindo a questão do gênero, transgênero, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Leis feitas para facilitar essa prática, para privilegiar essa prática, essas práticas. E aí? E aí o que acontece? Os anjos ficam à espreita para castigar em qualquer momento. Assim como Deus castigou Sodoma e Gomorra por causa desse pecado, e porque os cidadãos de Sodoma e Gomorra queriam pecar com os anjos, né? Eles queriam pecar com os anjos. Veja lá, leia esse livro que fala sobre Sodoma e Gomorra na Sagrada Escritura. A gente vê, irrita os anjos, a ponto de Deus ter usado os anjos para acabar com Sodoma e Gomorra. Então aqui fica esse recado, um recado sério, mas importante, os 4 pecados que mais irritam e que os anjos punem mais severamente. Pode levar mais tempo ou menos tempo, mas eles guardam aquilo porque eles não aguentam, não se conformam com esses pecados. A não ser, é claro, que as pessoas se arrependam e voltem para o caminho da virtude com auxílio dos próprios anjos. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de também fazer apostolado. Eu sozinho não posso fazer nada. Eu preciso, evidentemente, da graça de Deus, mas que você, sua família, me ajudem a espalhar esses vídeos. Então cadastre-se, inscreva-se, sininho, compartilhe e tudo mais. E muito obrigado e até a próxima vez. E antes que eu me esqueça, toda semana nós mandamos celebrar uma Santa Missa nas intenções de todos aqueles que ajudam a espalhar este canal, porque é um apostolado. Então se você aperta o botão inscrever, like, sininho, tenta compartilhar esses vídeos e vai aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um site para você colocar as suas intenções da missa ainda desta semana. Então não perca essa oportunidade de fazer apostolado para você e para seus entes queridos. Muito obrigado e até a próxima vez.